Olá, família Namur, bem-vindos à continuação da entrevista que eu estou adorando com o Vitor Hugo. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. A gente está falando sobre compostagem, sobre lixo, sobre resíduos orgânicos e agora vamos falar sobre resíduos não orgânicos. Eu me sinto bem responsável pelo que eu produzo e eu gostaria de saber, Vitor, qual é a melhor maneira, a maneira mais prática de reciclar e de, inclusive, compostar, é assim que se fala? Isso, exatamente. O meu lixo orgânico. Vou apresentá-lo primeiro. O Vitor é engenheiro ambiental e urbano, mestre em ciência e tecnologia ambiental e atua na Morada da Floresta, desenvolvendo projetos e estratégias para economia circular de resíduos orgânicos em cidades e empresas com a compostagem. E aí, me conta, qual é a maneira, assim, não sei nada de compostagem, quero fazer a minha composteira doméstica. O que eu faço? É super tranquilo para você fazer sua composteira doméstica. É um método bem prático, o mais indicado para você que quer começar é iniciar com a composteira doméstica, que é aquela composteira em caixas organizadoras, ou o minhocário doméstico, que é essa mesma composteira em caixas organizadoras com o auxílio das minhocas. Esse é o método mais prático porque ele fica super organizado, você ocupa um espaço pequeno e você até verticaliza, você vai colocando o resíduo para cima e fica bem fácil de manejar. Ele já é um sisteminha fechado que garante que você coloque lá dentro. E aí a gente indica começar iniciando só com frutas, com legumes, com verduras. Porque aí até você pegar a prática, você pode inserir outros resíduos. Entendi. E pelo que eu entendi, é misturar essas frutas, legumes com serragem e depois tampar com uma camada de palha ou grama ou folha seca, é isso? Isso, exatamente. Você vai ter essas suas caixas organizadoras, que é a composteira, e aí você vai pegar todo o resíduo que você gera, todas as frutas, legumes, verduras, todo o seu lixo orgânico, as sobras alimentares, o mesmo volume que você tiver disso, você vai misturar mais ou menos o mesmo volume de folha seca, de serragem, de grama. Você mistura isso tudo, coloca dentro da caixinha. Dentro dessa caixinha da composteira ou do minhocário, você depois de colocar todo misturado, você coloca uma camada de mais ou menos uns 2 dedos de grama, palha, folha seca ou serragem. Isso tudo vai funcionar como um filtro para que nenhum odor desagradável te incomode, garantindo que você consiga fazer compostagem, tanto no apartamento quanto numa casa, num espaço apertado. A gente tem vários clientes na Morada que fazem a compostagem, por exemplo, na varanda, dentro da cozinha, já ao lado do fogão, o que é super prático. Entendi. E o que não colocar, Vitor, Quais são os alimentos que não podem entrar nessa composteira? A composteira vai depender muito do método de compostagem que você escolher. Se você estiver fazendo uma compostagem, por exemplo, como num município grande, num condomínio, como compostagem comunitária, que usam outros métodos de compostagem, que são as leiras de compostagem e outros sistemas, você pode colocar tudo que é orgânico. Porque, que nem a gente falou no outro vídeo, a compostagem ela é reciclagem do resíduo orgânico. De maneira bem simples, tudo que é orgânico é compostável. E tudo que é orgânico a gente pode dizer que é tudo que já teve vida um dia. Então, Osso, carne... Carne pode compostar, você pode compostar, por exemplo, até animais mortos. O Zoológico de São Paulo, ele é uma referência nesse trabalho, mesmo. Eles fazem compostagem. Por exemplo, lodo de esgoto. Lodo de esgoto é compostável porque, no fim, é um grande montão de fungos e bactérias, mas também tem os resíduos mais fáceis de fazer a compostagem, que são as frutas, os legumes, as verduras e mesmo os alimentos cítricos. A compostagem de larga escala consegue isso tudo. Qual que é o problema? Para você fazer na sua casa, é mais difícil você manter um ambiente tão controlado para você não ter problema. Então, a compostagem com minhocas, que é o que a gente chama de vermicompostagem, ela tem algumas restrições. Por exemplo, a gente indica que não coloque mais do que 20% de alimentos cítricos, como, por exemplo, abacaxi, limão, laranja, Senão até mesmo extrato de tomate. Vai dar azia nas minhocas. Praticamente isso. As minhocas elas respiram pela pele. Então, como elas respiram pela pele, se o ambiente ficar muito ácido, elas não conseguem respirar. E aí o que vai acontecer? Se você colocou muito, você vai ver que as minhocas vão estar tentando fugir do seu minhocário. Então, se você está fazendo compostagem com minhocas, a gente indica que coloque frutas, legumes e verduras à vontade
e cozidos e cítricos até 20%. A gente não indica que coloque carne, pelo menos no início da compostagem, para você pegar a prática. Por quê? No ambiente doméstico, a compostagem não fica quente como ela deveria. Em larga escala, a compostagem naturalmente atinge 70 graus. Em casa não consegue. Aí na carne, se uma mosca vai e pousa e coloca uma larvinha, eclode aquele monte de larvinha. Então a gente indica que não coloque a carne. Caso você esteja fazendo uma compostagem sem minhocas, mesmo que seja doméstica, a gente indica que não inicie com a carne. Mas aí você já não tem mais a restrição, por exemplo, do cozido e do cítrico. Aí você pode pôr à vontade porque você não tem as minhocas. Entendi. E de quanto em quanto tempo tem que ser feita essa compostagem? Quanto que você pode pegar seu adubo? Vai variar muito com o seu objetivo. Se o seu objetivo é desviar os resíduos dos aterros, aí você faz a compostagem todo dia, ou, por exemplo, dá para fazer 2 vezes na semana. Eu, na minha casa, eu tenho um baldinho que eu deixo na pia, e conforme ele vai enchendo, ele segura resíduo por uns 3, 4 dias. E aí, depois de 4 dias, o resíduo ainda não está com odor forte, porque eu não coloco carne na minha composteira, eu vou e faço a compostagem a cada 2 dias na semana. Você pode fazer isso todo dia. E aí eu desvio todo o meu resíduo do aterro e contribuo ambientalmente. Maravilhoso. Caso você queira só produzir adubo, do momento que você colocar, você vai ter algo em torno, com minhocas, uns 60 dias para o adubo ficar pronto, sem minhocas, uns 90 dias para o adubo ficar pronto. Então você tem que pensar, poxa, daqui 90 dias eu quero montar um canteirinho na minha casa. Então você tem que começar hoje, juntar um monte de resíduo e deixar compostando. Você não precisa ir lá, como na compostagem que eu faço todo dia, ir lá colocar resíduo, colocar resíduo. Você pode montar o processo e deixa lá. As bactérias e os fungos vão fazer todo o serviço para você. Daqui 90 dias você tem seu adubo pronto para montar a horta. Gente, é uma aula, né? Adorei. Agora, se vocês quiserem saber um pouco mais, no curso do NAMU de Hortas, a gente também tem a explicação da composteira. E agora eu queria saber o que é economia circular. Bom, a economia circular, vou tentar dar uma explicação geral para todo mundo entender, até porque eu não sou especialista em economia circular. A gente tem trabalhado a economia circular dos resíduos orgânicos. Mas a economia circular é uma discussão muito ampla que visa assim, mudar o sistema econômico mundial, que é um sistema econômico linear. Ou seja, você extrai matéria-prima, você produz o material de consumo, como essa roupa aqui e tudo mais, eu uso e descarto. E isso é um sistema insustentável no longo prazo, porque você sempre depende da extração e você está sempre descartando. Então, a economia circular ela é uma visão que busca reorganizar e redesenhar o sistema econômico para que ele passe por um fluxo circular. Passando por um fluxo circular, a gente reduz a geração de poluição, contaminação, né? A gente corta todas essas externalidades que a gente chama e inclui no sistema. Por exemplo, no resíduo é bem fácil trabalhar a economia circular com resíduos sólidos, porque o problema do sistema linear é justamente o resíduo, que ele é uma matéria-prima. Então, na economia circular, a gente busca conectar todos os fluxos da economia para que você reduza a demanda por matéria-prima, ou seja, uma roupa vira uma nova roupa e eu não preciso plantar novamente algodão e tirar o nutriente do solo. No caso do resíduo orgânico, para ficar mais fácil para todo mundo entender, hoje em dia a gente tem um sistema que a gente planta no campo, todo esse alimento vem transportado para a cidade e a gente se alimenta e descarta esse resíduo que vai para o aterro sanitário e até mesmo para um lixão. O que acontece? Para a planta crescer, ela tirou nutriente do solo. O solo estava numa condição de fertilidade rico, ela tirou esse monte de nutriente. Esse nutriente é necessário para alimentar a gente crescer, para a gente sobreviver, para ter energia. Ele foi transportado para a cidade, a gente se alimentou. E todos os resíduos que a gente gerou a partir da alimentação são o quê? Fezes, urina e os resíduos orgânicos. E aí o que a gente fez? Jogou no rio, fezes e urina, basicamente, e os resíduos orgânicos foram para o aterro. Ou seja, a gente não devolveu para o solo todos esses nutrientes que foram retirados. Então a proposta da economia circular é justamente conectar essa ponta final do túnel do processo e a gente devolver todos esses nutrientes para o solo
Esses nutrientes no solo vão dar origem a uma nova planta, que vai alimentar a gente de novo, que vai gerar nutriente, e aí a gente reorganiza o fluxo que a gente chama do metabolismo do planeta. E a gente tenta inserir o ser humano como mais uma chave dentro de todo esse fluxo, e não mais como o fim do fluxo do planeta é o ser humano, né? Gente, mas isso parece uma utopia, assim, tão distante, meu Deus! Como nós, cidadãos comuns, podemos ajudar nisso, Vitor? Hoje em dia, a gente pode ajudar de diversas formas. Concordo que é difícil para o cidadão comum, ainda mais na nossa rotina de dia a dia, que é extremamente corrida, né? É complexo a gente inserir algumas práticas, mas, por exemplo, a compostagem doméstica é uma super prática que você está favorecendo a economia circular dos seus resíduos orgânicos. Você consegue, a partir da compostagem doméstica, reciclar dentro da sua casa todo o seu resíduo, promovendo a economia circular. Outras estratégias para quem mora em espaços com com uma disponibilidade de área maior, por exemplo, sítios, é você fazer tratamento no próprio local do seu esgoto, por exemplo, com sistemas de círculos de bananeira, bacias de evapotranspiração e outros sistemas. Você aproveita todo o nutriente para produzir alimento de novo. Outras práticas, até mais fáceis às vezes de inserir no dia a dia, que não mudam tanto o nosso jeito, é com os recicláveis secos, por exemplo. Com os recicláveis secos, você optar por produtos, quando a gente tem a disponibilidade, que a gente sabe que às vezes o financeiro é muito diferente de um produto e do outro, optar por produtos que tenham um sistema que a gente chama de logística reversa. Anotem isso, logística reversa. Quando você for comprar alguma coisa, pergunte, essa empresa trabalha com logística reversa? Exatamente, é muito importante porque, até falando do papel do cidadão, hoje em dia a gente tem duas funções para ajudar na economia circular. O papel do consumidor no Brasil, segundo a nossa lei nacional, que é a política de resíduos sólidos, a gente tem duas funções, que é separar o resíduo direito e entregar ele da maneira adequada, para poder fechar esse finzinho da economia circular. Então, eu entendo que a gente tem dois papéis. Um é o de cidadão consumidor e fiscalizador, onde a gente opta por empresas que têm o sistema de logística reversa e a gente também cobra o Estado, o poder público, para ter a coleta seletiva, né? E a gente faz essas opções como consumidor. E o outro papel que a gente tem é como cidadão de cumprir a nossa função de separar o resíduo direito. Então, se eu tenho coleta seletiva na minha casa, o que não é uma realidade ainda para muitos municípios no Brasil e até alguns bairros de São Paulo, eu separo o meu reciclável e disponibilizo. Nisso eu estou contribuindo para a economia circular daquele resíduo. Porque, por exemplo, a embalagem de cosmético, de maquiagem, a embalagem de shampoo, aquela cartela de medicamento, até mesmo roupa, hoje em dia já tem alguns sistemas, em vez de eu descartar, que vai ser inutilizado, eu vou lá num ponto de entrega, caso essa empresa produtora tenha, e devolvo todo esse resíduo porque ele vai voltar para o fluxo da empresa, vai transformar num novo resíduo. Sim. E olha como é importante isso para uma empresa também, você receber de volta aquele frasco, né, que você produziu, que você higienizou e você poder colocar de novo um produto ali, né? Por que não, gente? Eu fiz um aniversário agora para o meu filho, eu juro, 3 sacolas assim de plástico e papel e embalagem de presente. Eu fiquei desesperada. E também a gente usa cosmético em vidro, em shampoo. Para onde, né? Para onde poder levar isso? Para uma empresa responsável, por favor, né, gente? Outro ponto também que é bastante fácil da gente mudar no dia a dia, mas obviamente tem uma mudança de cultura e está muito associado, por exemplo, ao tempo que a gente tem disponível para contribuir na economia circular, é o banimento do uso dos materiais que são descartáveis, né? Então, parar de utilizar copo plástico descartável, talher descartável, a própria sacola plástica é uma discussão que em São Paulo foi muito grande, hoje em dia vai e volta. Mas aí né? com o vidro a gente não gasta água, sabão e etc? Depende da estratégia que você utilizar. Por exemplo, eu tenho um copo de café que ele não é descartável. E às vezes eu utilizo ele 5, 6, 7 vezes, porque eu bebo bastante café ao longo do dia, sem ter que higienizar ele, sem ter que lavar, porque eu estou colocando café de novo. E já tem vários estudos mostrando que é bem mais viável a gente utilizar. Inclusive tem até mercados, por exemplo, que estão aceitando você usar o sistema de refil, né?
você tem o seu pote de cereais, em vez de você ir no mercado, comprar numa embalagem plástica que fecha ele, depois uma outra embalagem para transportar, você leva o seu refil e enche. E o vidro, ele é 100% reciclável, é um dos únicos materiais que ele consegue virar vidro a vida inteira. Vitor, o que te faz levantar todos os dias com essa missão de compostar, de ensinar as pessoas, de, enfim, trazer um mundo melhor aí, mais conectado, né? Bom, eu sempre fui muito apegado à temática, principalmente a temática ambiental. Antes nem era tanto a compostagem, né? Mas a compostagem em si, eu fiz o curso de Engenharia Ambiental e Urbana e eu cresci em São Paulo. E o que me tocou sempre muito, depois que eu entrei principalmente no curso, é o desperdício que a gente tem de nutriente na cidade, de resíduos, que geram um impacto ambiental gigantesco e que ao mesmo tempo eu via na área rural uma carência desses nutrientes e uma demanda por esses nutrientes para uma produção orgânica. E aí foi quando, nessa discussão, durante a graduação, eu comecei a me atrair pela compostagem como justamente não só uma questão ambiental, mas uma questão de reconexão da cidade com o campo, né, do rural com o urbano, mas também de uma maneira mais profunda, de uma maneira da gente reconectar o cidadão, principalmente o cidadão urbano, com os fluxos naturais da natureza, né? Com os fluxos que a gente chama de biológicos, e entender o ser humano como algo que faz parte desse sistema como um todo. E aí, para mim, a compostagem ela funciona muito como esse elo do homem e da natureza, né? Do ser humano e da natureza, e da cidade, do campo, a representação do ser humano como mais uma parte do processo e não algo descolado dele, né? Profundo isso, né? Gente, tá vendo? É filosófica a coisa. E olha, se vocês gostaram, ativa seu sininho. Se tiver alguma pergunta para mandar para o Vitor, escreve aí nos comentários. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço.